vamos falar um pouco da bibliofilia, o que se entende por este vocábulo formado do grego biblios e filia, amor dos livros. Quais são as razões que levam as pessoas a gostar ou a amar os livros e como nos dias de hoje do século XXI, já quase entramos na segunda década, é sempre luminoso trabalharmos com a informação e o conhecimento que provém dos livros e que nos ajuda a responder ou a procurar responder aos grandes segredos do universo, segredo da esfinge impenetrável. Pois amam os livros as pessoas que procuram de algum modo penetrar mais nos mistérios da existência e se interessam por alguns dos seus aspectos, ora históricos, ora literários, ora poéticos, e tentam, através da leitura ou da escrita dos livros, aprofundarem esse gosto do livro em si como instrumento belíssimo, fabuloso, para chegarmos ao melhor conhecimento da realidade e dos seus mistérios esfíngicos, quase impenetráveis, quem somos, de onde vimos, para onde vamos, tal como esta pintura do mestre alemão Boyn Ra mostra da estrela ao sol primordial divino, para onde caminhamos e de onde viemos, mas que é um mistério para a maior parte dos seres, se não quase todos, dado o seu grau de identificação e limitação pelo corpo físico, tendo perdido a sua qualidade de seres espirituais, autoconscientes e clarividentes. Muitos livros procuraram atingir esse grau de grande conhecimento, ou mesmo de clarividência, em relação a certos assuntos. E sabemos como alguns escritores mais dotados de imaginação, e estamos a lembrar, por exemplo, entre nós, de Joaquim Oliveira Martins, o amigo da Antártica Mental, que fazia com tal vivência e tal ardor e entusiasmo as suas recuperações históricas da época de Dom João I, na sua obra Os Filhos de Dom João I, que Antero, ou essa, julgo que Antero, lhe disseram mesmo: ó Joaquim, como é que tu estavas mesmo no próprio local? O livro tem então essa capacidade, sobretudo se é bem escrito, de nos transportar para realidades a que o livro tenta tocar ou evocar ou invocar. E então podemos dizer que cada livro é um pequeno templo de sabedoria, de beleza, de conhecimento. Temos aqui um pequeno livro de um mestre com quem eu aprendi, Richetri, francês Champy, que tem um livrinho muito bonito com um desses mestres orientais que seriam conectados plenamente com a divindade e entre si mestres com um conhecimento e uma clarividência grande. Este livro, uma edição bruxada, bela, com algumas imagens que nos fazem entrar no domínio da reconstituição de um espaço meditativo com um pequeno altar e com imagens de alguns mestres como Leiri e Maya Chayar,
Babaji de Novo, Jesus, Yogananda e Rishi Atri. Este é um exemplo de como o livro pode trazer informações e, por vezes, imagens que são, então, verdadeiramente estimuladoras de um contacto maior nosso com essa realidade que os livros procuram aprofundar e trazer, de modo a que os mistérios vão diminuindo. A bibliofilia é, assim, então, uma capacidade de nós abrirmos bastante a nossa alma em aspiração com um livro nas mãos e tentarmos, com ele, aprofundarmos determinados assuntos. Aqui temos um exemplar que o nosso querido amigo José Vitorino Pina Martins, grande conhecedor, grande bibliófilo, que escreveu mesmo um livro bastante interessante sobre o assunto, intitulado Histórias do Livro para a História do Livro, chamaria um exemplar incompleto, um exemplar estragado, um exemplar aparentemente, mas que tem toda uma história que está por trás dele e que nós podemos às vezes tentar reconstituir pelas notas de posse ou pelos pertences ou pelas assinaturas. Este manifesta sobretudo que foi bastante manuseado e a temática é nitidamente lisboeta, é a vida, virtudes, milagres do prodigioso português Santo António de Lisboa, realizado pelo padre Miguel Pacheco, que era um frade da Ordem de Cristo, da qual se celebram hoje, nestes dias deste ano, os 700 anos da sua fundação por bula papal. Frei Miguel Pacheco foi um dos sábios dessa ordem e que escreveu sobre a infanta Dona Maria, mulher de Dom Manuel, e que deixou-nos também esta obra valiosa para os amantes de Santo António. Então temos de novo aqui o livro como um templo no qual se abre e se pondera o que essa página nos oferece, caso queiramos fazer o que na Pérsia ou no Irão se chama istikara, que é essa abertura de um livro sagrado para obter uma indicação que nos possa fazer avançar com mais claridade e mais certeza nesse dia. Os livros já estão a ver as múltiplas dimensões que eles têm e que são enriquecidas, como eu disse, pelas notas de posse, pelas pertenças, pelas encadernações. Nós estamos a encontrar aqui uma encadernação em papel bastante antigo, muito bonita. Uma obra bastante antiga de Girolamo Benevieni, amigo de Pico della Mirandola, e que tem um comentário de Pico della Mirandola. Esta obra está traduzida em francês, aqui está em italiano, e trata de quê? Trata do amor. É um comentário sobre una canzone dell'amore celeste e divino col commento del illustrissimo Conte Giovanni Pico della Mirandola. Duas pequenas notas de posse, uma muito interessante, escrita de uma forma belíssima, Schumacher 1814, e outra do Colégio Florentino, qualquer coisa, provavelmente século XVI, XVII, e que chega até aos nossos dias num estado extremamente belo
ainda que com leves sinais de passagem de um amante dos livros mais destrutivo. São os pequenos insetos que gostam de nascer e comer os próprios livros. Antes fosse essa a nossa capacidade também de assimilar os livros tão intensamente que o que lêssemos fortificasse desde os pés até à cabeça o nosso ser energético e anímico. A leitura deve ser meditada, por isso até se recomenda que uma anotação a lápis se possa registar ou um traço para podermos voltar a ler esse livro ou passar para um caderno e podermos aprofundar. Tudo isto pode parecer um pouco anacrónico no século XXI das informações e comunicações digitais e virtuais, mas não há nada como ser visto e trabalhado essa aspiração de amor através do próprio contacto manual. Nós estamos agora aqui diante de um livro saído há um mês, um livro Vicente, coordenação do ilustre amigo Mário Queiro, e onde colaboram cerca de 20 autores ou mais, num projeto que foi se desenrolando durante 6 anos em sucessivos números bianuais, dos quais foram selecionados artigos. E estamos a ver a impressão excelente que tem, de facto, amplas margens, com pequenas anotações ou citações, imagens em extratextos de boa qualidade, uma excelente prova de que no século XXI nós podemos encontrar uma publicação do projeto da Travessa da Ermida e em que colaboraram, de facto, várias pessoas com bastante qualidade das artes, da cultura, do esoterismo, da arquitetura, da pintura, da performance, e nos mostram que não devemos desanimar ou desvalorizar o livro, pois há de continuar a haver sempre belas publicações de obras que podem realmente transmitir o conhecimento com outra capacidade de estabilização no nosso interior que as imagens dos computadores ou dos ecrãs dos telemóveis. De facto, não há nada como uma pessoa pegar no livrinho. Estamos a ver aqui a Lanterna, uma publicação dos tempos de Antero de Quental, em que há uma grande crítica política que continua muito atual e que nós podemos folhear e sentir as vibrações, admirarmos a ressonância psicoenergética que o papel, o design nos transmitem, é de facto uma riqueza bastante maior do que aquela que o virtual, ainda que com os seus enriquecimentos de darem as 3 dimensões, possa de facto também seduzir as pessoas a verem as imagens nessa dimensão. Aqui temos uma fotografia muito estudada de um homem que foi o bispo da diocese de Cuxi e que é posto no começo de um pequeno opúsculo, assim se chama, no qual se narra a história da cidade de Cuxi e da diocese, feito num orfanotrófio, a tipografia Santa Cruz. É um belo exemplar destas pequenas publicações que desaparecem completamente, mas que são recolhidas por algumas pessoas que são exatamente os bibliófilos,
por vezes podem preservar um manuscrito, um documento único, e é então esse tipo de preservação que conta também bastante para o valor da bibliofilia como um instrumento histórico, um instrumento que vai realmente conseguir partilhar às pessoas algum tipo de sabedoria e de informação que não está facilmente visível. Os livros têm outro aspecto bastante interessante, que é o que eles têm dentro deles de pequenas marginália, essas que são escritas nas margens, ou então que são inseridos dentro dos próprios livros. E quem trabalha com o livro antigo pode deparar-se com pequenas preciosidades. Aqui temos um pequeno fragmento, um manuscrito, provavelmente do século XV ou XIV, em letra gótica, e que, por vezes, se têm sido encontrados alguns que pertencem a obras perdidas e que são assim ressuscitadas, trazidas de novo à luz. Aqui um telegrama para o peso da régua, zona famosa junto ao Douro e às famosas termas de Caldas do Moledo, com a beleza da letra e de uma época que já foi. Aqui um pequeno catálogozinho das edições da Renascença Portuguesa em 1927, um momento também áureo da publicação de livros bem amados e que eram amados, que foi todas as publicações que Leonardo de Coimbra, Teixeira de Pascoais, António Carneiro, Hernani Cidade fizeram à volta da revista Águia e da Renascença Portuguesa. Aqui os vários autores, Augusto Casimiro, Jaime Cortesão, Teixeira de Pascoais, Raul Brandão, etc. O livro é assim então um mundo que tem às vezes essas particularidades quando estão assinados, dedicados, que podemos imaginar, este autor ter aqui com o livro na mão e escreveu, e quem acredita que há uma certa memória do local, memória do objeto, pode mais facilmente ser levado a sentir e a criar uma relação mais forte com esse autor ou com esse assunto que está ali enriquecido por uma presença, por uma manipulação no sentido positivo. O livro foi tocado também pelo autor que o gerou do mundo virtual, mental, psíquico para o mundo concreto da edição. Os livros estão então também esses monumentos, essas obras de arte produzidas por todas uma geração, já com cerca de 600 anos, de tipógrafos, impressores, que deixaram os seus caracteres bem marcados, feitos a chumbo, no princípio apenas ainda a madeira, mas logo rapidamente passado a metal, e que hoje em dia já raríssimas são as editoras ou tipografias que funcionam com esses caracteres móveis de chumbo, tudo sendo já em offset, numa tipografia que não tem a mesma qualidade de impregnação energética no papel. De qualquer forma, temos que nos adaptar e devemos tentar cultivar o amor aos livros, no sentido de termos alguns autores e alguns assuntos que nos interessam mais e que gostam mais e que nos levam a colecionar, a juntar livros desses autores segundo os critérios que nos permitem as nossas posses ou a nossa sensibilidade e aspiração. Algumas pessoas procuram
as edições muito perfeitas, outras muito bem encadernadas, outras as primeiras edições, outras só um autor, outros um determinado tema ou assunto, este sendo o que sucede com maior número de bibliófilos, que não são tantos, mas que eram bastantes nos últimos séculos e que tinham também essa particularidade de alguns gerarem mesmo os ex-libris. Ex-libris que eram pequenas marcas de posse que ficavam assinaladas no interior dos livros, coladas nas folhas das pastas e que, aqui no caso, e que implicavam também um trabalho de um desenhador e de um gravador e uma pequena, muitas vezes, frase ou lema que mostrava uma linha de força que animava essa pessoa na sua vida ou no seu tipo de coleção e que, de certa forma, é também um alinhamento com uma tradição espiritual portuguesa que teve, de facto, ao longo dos séculos, vários seres que cultivaram esses lemas. E estou-me a lembrar, por exemplo, de um dos mais importantes, do Infante Henrique, Talent de Bienfaire, que volta e meia aparece em algum ex-libris, como também a Cruz da Ordem de Cristo, que já falámos, e que produziu realmente belíssimas obras, seja em manuscritos, seja em os seus estatutos, seja obras dos frades da Ordem de Cristo. Estou-me a lembrar, por exemplo, Frei Isidoro de Barreira, que publica por volta de 1600 e tal, Tratado da Significação e Virtudes das Plantas, com alta sabedoria alegórica, mas também naturalista, e que é, de facto, um monumento de erudição e de sabedoria. Esta bibliofilia tem, então, vastas dimensões. Poderíamos falar horas e horas sobre este tema. Fizemos esta pequena introdução apenas porque vou falar hoje com o amigo Lourenço Lencastre, sobre os livros antigos, ou amor aos livros, da Associação dos Amigos dos Castelos de Portugal, e quis fazer um pequeno improviso diante desta belíssima pintura na fonte primordial de todo o conhecimento e de todo o saber, que é a divindade infinita, para compreendermos como a bibliofilia, como amor da tentativa de registro e de escrita, de leitura dos mistérios do universo, com bilhões de livros e tantos fabulosos, é de facto algo que nós devemos cultivar com paixão, com continuidade, dentro dos limites justos e proporcionados à nossa vida, à nossa família, ao nosso tempo, mas que, através deles, podemos enriquecer a própria sabedoria do planeta e gerar livros. Assim, eu tenho no meu blog, Pedro Teixeira da Mota, escrito bastantes textos a partir de leituras de livros, nomeadamente de autores que falaram de Antero, que escreveram sobre ele ou lhe dedicaram poemas e que são contextualizados e aprofundados nas suas dimensões que me parecem mais valiosas ou mais atuais e se tornam páginas virtuais desse livro ondulante da internet, mas que, de um momento para o outro, podem ser recolhidas, imprimidas e tornadas um livro. Nesse aspecto, temos que dar graças por esta época em que todas as bibliotecas quase mundiais têm muito do seu conteúdo em rede, tudo circula e, portanto, as investigações, os aprofundamentos dos diversos assuntos contidos nos livros são bastante mais fáceis de se terem uma dimensão mais completa, ainda que muita gente superficialize tal
e vemos como Wikipédias e outros, ainda que possam ser instrumentos de uma primeira identificação de algo, são depois necessariamente bastante ínfimos de informação sobre um autor ou sobre um assunto, que implica, de facto, esse trabalho de leitura, de meditação, de escrita. É, então, a bibliofilia uma linha de força, um rio de sabedoria na qual muitos seres ingressam e que conseguem assim passar por bibliotecas, por livrarias, por feiras e captar uma ou duas barcas da salvação e entrar nelas por momentos ou mesmo adquiri-las e passarem a trabalhá-las eventualmente para depois, mais tarde, partilharem as suas próprias intuições ou compreensões desses temas. É então o livro uma das melhores formas de comunhão entre as almas dos que já partiram e dos que estão vivos e com as gerações futuras. Cada um de nós tem um tempo determinado e limitado de vivência aqui na Terra, poderá ler tantos livros e, de facto, não há que nos assustarmos quando temos muito mais livros dos que vamos poder ler na nossa biblioteca, na medida em que, muitas vezes, basta-nos abrir a página certa, no momento certo, para recebermos a informação adequada. Noutros casos, será para emprestarmos o livro ou para deixarmos fotografar. E, portanto, esta comunhão entre os vivos e os mortos tem as dimensões de perenidade. É uma tradição perene, uma filosofia perene que passa pelos livros e, de facto, é sempre bom nós até hoje em dia atualizarmos obras que estão perdidas quase do conhecimento e que nós transcrevemos para o computador, disponibilizamos na net e pode de novo surgir um livro de forma material. E então estamos, de certa forma, a comungar com esse corpo místico da humanidade, com esta tradição dos que já viveram e que já partiram para os mundos espirituais, mas que a luz deles e o amor continuam a chegar até nós através dos livros, ou se mesmo meditamos e oramos e trabalhamos mais em ligação com eles, se possa haver mesmo uma osmose e uma comunicação anímica. Nesse caso, o livro é de facto uma espécie de janela entre os mundos e que nós desejamos que ela seja de facto uma ponte que ligue o mundo humano com o mundo espiritual e o mundo divino. Aqui temos um exemplar muito curioso, a relação da solenidade com que o ilustríssimo Francisco de Almada e Mendonça, desembargador e corregedor da cidade de Porto, fez dar princípio à grande ponte que Sua Majestade mandou construir sobre o rio Ave. E é então a descrição, como foi a procissão, como foi a inscrição da primeira pedra gravada e como houve a invocação das forças do céu e como esteve uma escolta militar e como foi realizado todo esse acto. Um exemplo de uma preservação de um momento efêmero que passa pelo livro e que pode chegar até aos nossos dias, com a extensa inscrição que ali foi afixada e que um belo papel de fantasia e que nos faz lembrar então que o amor aos livros, o amor a certos autores, a certos temas, são pontes para a eternidade e através delas a nossa alma espiritual desabrocha, estabelece ligações com outros seres. Daí também o valor de pequenas tertúlias, de pequenos grupos que trabalham um determinado autor ou trabalham determinados livros e que nós vemos existirem ainda, apesar destes tempos de crescente individualismo e separatividade por uma sociedade demasiado
sofrida na sua luta pela sobrevivência e que não tem tanta capacidade para desabrochar mais os seus dotes criativos, literários, artísticos. E isso seria fundamental. E a tradição espiritual portuguesa e todos os grandes seres apelam a que de facto haja um controle do egoísmo e de uma má política e de um má sistema e que possa haver mais tempo para as pessoas poderem ler e trabalhar culturalmente e espiritualmente para que a humanidade e o próprio planeta e os seus ecossistemas sobrevivam mais. Vamos terminar então este pequeno improviso feito no dia 1 de abril de 2019 em Lisboa, agradecendo a vossa atenção e desejando que encontrem livros belos, gostem de alguns autores ou assuntos, aprofundem-nos, contribuam, anotem os livros, durmam mesmo com os livros à cabeceira, abram os livros volta e meia sem saberem o que vão abrir e abrindo-se ao que essa leitura vos pode inspirar, estarem atentos à mão que vai buscar um livro subitamente a uma estante e abre e é o livro que precisavam, e visitarem também os alfarrabistas, esses seres que preservam a sabedoria antiga e que vão transmitindo-nos e que existem em menor número do que deveria haver, de tal forma que se justificava plenamente a existência não só da Biblioteca Nacional, que sabemos, mas de um próprio Museu do Livro, no qual houvesse uma iniciação maior à bibliofilia e onde estivessem exemplares característicos de vários aspectos que interessam ao crescimento do amor e do culto do livro. Possa então a nossa alma ter mais relação com o grande livro dos livros, esse livro divino, onde todos nós somos páginas. E lembrando-me de que Antero disse uma vez, referindo-se ao Evangelho Eterno, que contém sempre uma página em branco. A página final está sempre em branco para ser escrita por nós. E possamos nós, então, ora escrever nos livros que nos passam, ora gerarmos nós próprios livros belos, harmoniosos, que tentem ajudar a humanidade a sobreviver e a evoluir e a haver mais harmonia com o universo e maior ligação com os mundos espirituais, aqui tão bem representados por Boine Ra, autor também de uma vasta obra bastante valiosa e pintor, e com a divindade que nós evocamos, esse ser primordial que se exprimiu primordialmente como verbo, ou palavra, ou som, ou energia, e que daí desceu sobre todos os mundos potenciais que existiam e abriu o nascimento, emanando a sua própria divindade e os seus próprios espíritos, de onde tudo decorre e decorrerá, e que deverá ser mais consciencializado e vivido harmoniosamente. Possa então a chama da aspiração e do amor interna dentro de nós desabroche mais e peça verdadeiramente que a luz do conhecimento, do amor, da sabedoria divina entre mais em nós, deixe mais em nós. Demos graças. Om. Amém. Hum. Teos. Om. Amém. Yom.